Graça e paz da parte do Eterno para você e todos os seus. É uma satisfação podermos continuar estudando com você a Palavra de Deus. Continue conosco porque vamos dar sequência ao nosso estudo. Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e também dê o seu like, o seu joinha. Faça o YouTube reconhecer este canal que deve ser publicado por conta do conteúdo que tem, que é de altíssima qualidade. Então vale a pena. Seja mais um integrante, tá bom? Vamos então ao nosso estudo de hoje e desta vez o tema é a mensagem do segundo anjo. Para este tema, abriremos o nosso estudo lendo no livro do Apocalipse, do capítulo 14, e estaremos lendo apenas o versículo 8. Assim diz a palavra santa. Seguiu-se a este outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Amados, você viu aqui, seguiu-se a este. A expressão aqui é: o segundo anjo seguiu ao anterior, que nós chamamos de primeiro anjo. Vamos adotar o padrão primeiro anjo para o anjo que vem nos versos 6 e 7, ok? Sendo que na Bíblia não o define por primeiro, mas a partir do momento que define o verso 8 por segundo, automaticamente aquele anterior só pode ser o primeiro, porque todos nós bem sabemos, não existe segundo sem primeiro, ok? E daí, não existindo segundo sem primeiro, adotemos então esse padrão primordial da inteligência. Seguindo adiante o entendimento do texto, ele seguiu como? Como que estava o primeiro anjo? Voando pelo meio do céu. Voando no meio do céu. É isso que diz os textos bíblicos. As diferentes versões da Bíblia nos mostram categoricamente isso. Na sequência, nós temos outra declaração. Aliás, a declaração do anjo. E diz assim, no texto aqui. Olha que interessante. O texto nos mostra que o anjo de Apocalipse 14, 8, ele diz: caiu. Ele cita duas vezes a palavra caiu. E também ele cita o que caiu. A grande Babilônia. A grande Babilônia foi que caiu. Está escrito aqui. Por que grande? Bom, aí explicação para uma outra ocasião. Mas aqui está, grande Babilônia. E a palavra grande já é uma palavra atrelada à palavra Babilônia, que significa grande confusão. E diz aqui também, que tem dado a beber. Quem que deu a beber? A grande Babilônia. Tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira de sua prostituição. Agora eu li aqui na versão atualizada, mas lembrei aqui também da versão corrigida. Essa versão corrigida é a mais próxima da King James, da fiel ao texto original, e outras versões mais próximas do hebraico possível, da Bíblia de Jerusalém. São Bíblias claras, de entendimento são para nós. Continuando aqui, diz ainda, todas as nações. Depois eu explico algumas coisas para vocês. Aí está escrito aqui, do vinho da ira de sua prostituição. Vinho aqui a interpretação teológica para vinho é doutrina. Doutrina quer dizer ensino, portanto, o ensino de Babilônia, o ensino da Babilônia antiga pagã, revestido supostamente de cristianismo, obviamente, entende? É um cristianismo institucional que começa a partir do sincretismo religioso, a partir do 3º século, e estende-se até nossos dias ao famoso ecumenismo religioso, ora existente nesta terra. Há 3 coisas aqui que precisamos considerar nesse versículo 8 de Apocalipse 14. São as seguintes. Vinho. Quando a gente faz uma análise histórica, o que é o vinho? Existe o vinho literal nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, como a gente chama hoje,
né? Na verdade é a antiga aliança, ou no tempo dos israelitas, antes de o Messias, o vinho era o vinho à base de, segundo estudiosos, era a base de suco de uva, o vinho físico, que aí depois foi fermentado, que era fermentado com o tempo, que são questões históricas envolvidas. Esse é um tipo. O outro tipo de vinho era o vinho propriamente embriagador. Esse vinho embriagador é utilizado aqui pelo anjo, Apocalipse 14:8, para definir o tipo de vinho da Babilônia, que é exatamente, em sentido espiritual, as falsas doutrinas, e que não começaram no quarto século, começaram na época da Babilônia antiga. Então esse é o vinho que o anjo está proclamando. Ira da sua prostituição. A gente sabe que a Babilônia ela tem ira contra Deus. Prostituição, ela tem duas aplicações, a gente sabe. Prostituição, na verdade, ela tem a aplicação física, que todos nós sabemos, é a entrega do corpo de dois prostitutos ou duas pessoas, corrigindo aqui, duas pessoas que se prostituem, por isso aí a definição física para prostituição. Já a definição espiritual também é prostituição. Um exemplo típico foi o povo de Israel, que adotou outros deuses, outros costumes, e essa foi a prostituição no contexto aqui do povo de Israel, tá ok? E isso aconteceu lá e se repetiu desde que a Babilônia tornou-se mística no contexto religioso até nossos dias. Então, desde o princípio da Babilônia antiga até o tempo em que a Babilônia se tornou mística, que começou já com a igreja mãe, a histórica igreja medieval, a igreja católica romana. Não tem como a gente negar essa realidade. As doutrinas que advieram dessa mistura do sincretismo que nasceu no tempo de Constantino, até hoje testifica o tamanho da prostituição religiosa. E é essa mensagem que o anjo está anunciando aqui, que Babilônia caiu, significando o seguinte, que não tem como negar que todas as religiões ensinaram as pessoas do vinho de Babilônia, o qual o vinho conduz todas as nações da terra, todos os povos que não têm seu nome escrito no livro de Cristo, beberam do vinho de Babilônia. Por isso que aqui está bem claro. Realmente você pode utilizar Apocalipse 18, 2 e 3 para entender o que significa esse vinho e quão terrível que ele é em seu sentido espiritual. A mensagem do segundo anjo, portanto, denuncia os pecados de Babilônia e sua queda terrível. Vamos adiante? Vamos então à leitura do livro agora. Ela cita aqui que as pessoas que rejeitaram a primeira mensagem tiveram maior dificuldade de aceitar a mensagem do segundo anjo, porque ela chamou inclusive a mensagem do segundo anjo de luz, e nesse caso a luz da primeira mensagem era uma luz, vamos pensar assim, uma luz menor, e a luz do segundo anjo seria uma luz maior, entendeu? Porque só vai entender a mensagem do segundo anjo quem entende a do primeiro. Foi ela que disse isso. A mensagem do primeiro anjo, todos sabem, não é a de Apocalipse 14, 6 e 7, mas sim a interpretação de que na profecia de Daniel 8,14 se dá o fim do período profético no qual declarara-se que Jesus voltaria. Então quem não aceitou essa mensagem falsa, divulgada no contexto camuflado em Apocalipse 14, 6 e 7, infelizmente rejeitou a Deus, segundo ela, a Ellen G. White, que citou por sua vez os textos nos quais, conforme uma mensagem escrita, Tiago White foi o responsável aí, né, pelo plágio de determinadas informações. Aqui ela está acrescentando informações dizendo o seguinte, que quem rejeitou a primeira mensagem fica sem receber a luz da segunda, ok? Então isso aí já quer dizer, né, que a luz da segunda é mais brilhante do que a da primeira. Que coisa horrorosa é alguém dizer aquilo que não está na Bíblia, né? Bom, aqui a mensagem dizia caiu Babilônia. O que ela disse? Os fiéis aceitaram a mensagem
e os que ouviram a mensagem, que essa foi a segunda mensagem, deixaram as igrejas. Eu pergunto, onde está aqui na Bíblia, olhando para o texto bíblico agora, de Apocalipse 14:8, que nós acabamos de ler, onde está aqui falando que Babilônia era as igrejas caídas? Estou falando nesse verso aqui, tá? Nesse verso, o segundo anjo. O segundo anjo está dizendo aqui que Babilônia são as igrejas. Amados, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Essa interpretação está totalmente equivocada mesmo. Aqui eu também pensava assim, mas não é isso. Não é isso. A mensagem de que Babilônia caiu, a segunda mensagem aqui de Apocalipse, não tem nada a ver com a mensagem dos pastores. Eu vou ler aqui para você. Eu estou aqui com um documentário, o Grande Movimento Adventista, é o Logborough, que está explicando em quem Ellen G. White confiou, John Logborough, mas aqui na Bíblia não tem isso, tá? Aqui na Bíblia não fala quem deu a mensagem e também aqui não tem nada a ver a mensagem do segundo anjo de Apocalipse com as igrejas da época de Ellen G. White. Na verdade, nem hoje. Se a gente fizer uma análise, na verdade, as igrejas, instituições religiosas hoje, nada tem a ver com o segundo anjo aqui. Por quê? De acordo com o texto, o que foi dado a beber a todas as nações foi o vinho. A nossa luta não é contra as instituições religiosas, não é não. Por exemplo, o adventismo. Nossa luta não é contra o adventismo, nossa luta é contra a doutrina falsa. Se a gente pudesse defender o adventismo, a gente defenderia. Era só ele seguir apenas o claro assim diz o Senhor, somente na Bíblia. E estava tudo certo. Só isso. Nós sabemos que há 3 anjos voando no meio do céu, conforme Apocalipse 14, 6 a 12. Inclusive, nós falamos sobre o primeiro anjo, como que ele é, né? De acordo com a Bíblia. Vimos que o primeiro anjo ele voa pelo meio do céu, segundo a Bíblia, e ele tem um evangelho eterno. Não é uma mensagem recortada, não, é uma mensagem completa. O mesmo acontece com o segundo, sendo que quando a gente fala em mensagem do segundo anjo, existe um grande movimento no mundo adventista em geral, que é o movimento do 7º mês da era de 1844. Esse movimento do 7º mês participou dele as seguintes pessoas: Samuel Snow, Carlos Fitt, todo esse povo, né? Mas qual é a verdade sobre o segundo anjo? Então eu quero que você entenda a partir de agora qual é a verdade sobre o segundo anjo. De acordo aqui com Apocalipse 14, o texto mostra que o segundo anjo declara o seguinte: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. A Bíblia apresenta, por exemplo, vários tipos de vinho. E um deles, nesse caso aqui, é entendido pela doutrina falsa, que é o vinho de Babilônia, o paganismo. Só que, infelizmente, o movimento adventista de 1844 atribuiu às outras igrejas Babilônia. Você encontra isso no capítulo de número 11 do livro O Grande Movimento Adventista, tá? E na primeira edição do livro Fundadores da Mensagem, você vai encontrar as mesmas palavras citadas por John Logborough no livro, ou seja, o mesmo livro, O Grande Movimento Adventista, e a primeira edição do Fundadores da Mensagem, quando o assunto é a mensagem do segundo anjo, eles tratam do mesmo detalhe. Por exemplo, quando nós analisamos o movimento do 7º mês, que é o verão de 1844, a gente entende o erro, porque nesse movimento do 7º mês, eles colocam a mensagem do segundo anjo em pé de igualdade com o clamor da meia-noite. Mas a pergunta é, e na Bíblia? Onde que fica isso? Porque na Bíblia, em momento algum, você vai encontrar que o segundo anjo tem esta acrescentada informação. Você não vai encontrar, né? Eu vou repetir. O segundo anjo não tem essa acrescentada informação que tem que clamar à meia-noite. Mas a ideia é porque é o seguinte, como Jesus voltaria
em 22 de outubro, né, do ano corrente, a saber, 1844, foi então proclamado o clamor da meia-noite em uníssono com a mensagem do segundo anjo. Há um erro, né, que inclusive foi cometido, porque a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, em momento nenhum, ela faz clamor da meia-noite, até porque ali é apresentado a queda de Babilônia na segunda mensagem, como sequência da mensagem que o primeiro anjo traz. Ou seja, na primeira mensagem o anjo traz duas advertências. Devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. São duas advertências. Temer a Deus com adoração e saber que chegou a hora do juízo. É só isso que ele fala. Já o segundo anjo, ele só fala da queda de Babilônia, que é o que estamos falando. Ó. Caiu Babilônia. Para eles, o segundo anjo era exatamente o Carlos Fitt, que era um deles, né? Enquanto Samuel e Snow clamavam sobre o clamor da meia-noite, pregavam, proclamavam essas coisas, o Carlos Fitt proclamava a mensagem segundo o anjo, que é a mesma coisa, não é? Eles eram os grupos reunidos, era um grupo só. Esse Carlos Fitt é um deles que existiu no período, né? Dentro dessa mensagem, eles pregam também algum ponto que fala sobre o fechamento da porta da graça, que eles imaginavam, né, que a porta da graça tinha que se fechar para os ímpios, uma vez que Jesus voltou em 1844, né? E é um problema grave, hein, porque acreditar no fechamento da porta da graça para os ímpios por causa de uma data marcada é grave, porque a Bíblia não fala sobre isso. Nós sabemos que um dia a porta da graça vai se fechar, mas a Bíblia não fala sobre data, como, quando, onde. Tem um erro aqui que eu gostaria de comentar com você. Por exemplo, os adventistas da Reforma, eles colocaram em seu livro, o Ide e Ensinai, a série 3, alguns estudos. E entre os estudos que eles colocaram, eles estabeleceram a mensagem do segundo anjo aqui, dizendo que, por exemplo, assim como aconteceu aqui nessa mensagem do verão, viria também a questão do quarto anjo, que é outro assunto que falaremos depois, futuramente. E daí eles tentam se apoiar no pensamento de que estão defendendo a mensagem adventista, ok? Então que fique claro aí, que Deus grandemente nos ajude, a gente possa entender. Agora, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala sobre isso, né? Então, o segundo anjo voava pelo meio do céu, assim como a Bíblia diz, ok? Vamos juntos nessa caminhada? Olha que interessante. Quando você analisa o texto em seu contexto, você entende, né? Olha o que ela está dizendo aqui. De acordo com o texto, ela está dizendo assim, que foi pregado, foi avolumado o clamor. Qual foi o clamor? Eis o noivo sair ao seu encontro. Amados, eu pergunto a você, quando o segundo anjo de Apocalipse 14:8 pregou, anunciou a queda de Babilônia, vocês viram que ele efetuou o clamor da meia-noite? O segundo anjo de Apocalipse 14:8, ele efetuou o clamor da meia-noite aqui, amados? Não, né? Então, se o segundo anjo de Apocalipse 14:8 não efetuou o clamor da meia-noite, logo aqui a gente já vê que a mensagem é falsa. Sabe por quê? Porque pelo teor do discurso, o primeiro anjo ainda não tinha completado sua obra. Porque não foi entendido o erro no cômputo dos períodos proféticos, o erro só foi os períodos, que não era 1843, mas sim 1844. O erro foi esse. Aí, com a desculpa desse erro, Jesus ainda iria voltar. Então, ao mesmo tempo em que foi proclamada a mensagem, olha como a interpretação é equívoca. Ao mesmo tempo em que o anjo proclamava a queda de Babilônia, o outro vinha e dizia: eis o noivo, saí ao seu encontro. Amados, não bate não. Não tem lógica não. Vou explicar por quê e você vai entender. É simples, o assunto do clamor da meia-noite, que fala eis o noivo, só se aplica ao texto de Mateus 25, do verso 1 ao 13, que fala das 10 virgens. Claro que é tipológico, sem dúvida, mas aqui não fala
que essas 10 virgens são, as 5 prudentes, por exemplo, seriam os seguidores do movimento milerita, e as 5 loucas seriam as outras. Não tem lógica isso. Ou no caso, as 10 virgens seriam todas do movimento do advento. Os que ficavam atentos eram os prudentes. Os que concordavam, mas não ficavam atentos, eram as loucas. Não está vendo que não tem fundamento, gente, isso aqui. Não está vendo que isso aqui é uma heresia da braba, da grave, ferindo abertamente as escrituras de forma clara e convincente? Não está vendo que não tem lógica? Não está vendo que não existe lógica para o mal? É fato. Você pensa que esse estudo é simples, como a gente conhece? Não, ele é muito mais profundo. Ó. Vê aqui, ela disse aqui que com o clamor da meia-noite vem o noivo, amoleceu os corações. Aí o que fizeram? Utilizaram aqui, do jeito que fizeram na primeira vez, ó. A pregação era: Jesus virá em 1843, profecia, Daniel 8,14. Para que o povo não pense que é só o texto de Daniel 8,14, vamos anunciar juízo, que é Apocalipse 14,7. Aí agora na segunda mensagem fizeram a mesma coisa. Anunciar a queda de Babilônia, que no caso são as igrejas. Aí para não deixar a impressão que estavam mal das igrejas, aí colocaram o clamor da meia-noite para dizer que Jesus volta, porque a mensagem do primeiro anjo, Jesus ainda ia voltar, logicamente, em 22 de outubro de 1844. Pergunta: tem lógica isso? Resposta: não. Está na Bíblia isso? Resposta: não. Simplesmente não. Na Bíblia não tem dizendo que o segundo anjo tem por adicional o clamor da meia-noite. De novo, amados. De novo não. De novo não. Olha o que ela está dizendo aqui, ó. Ela está dizendo que a mensagem impressionou até pecadores, pessoas que não estavam na igreja, porque assim, a ideia que se tem é essa: quem está na igreja é santo, quem está no mundo é pecador. Então até os que estavam no mundo, pecadores, eles tiveram uma impressão, ficaram aterrorizados em saber que o fim estava chegando. Na verdade, eu gostaria até de lembrar aos irmãos que nós temos que ficar atentos e temerosos mesmo pelas coisas que ora estão tendo lugar em nossa vida. Mas não vejo motivo para a gente ficar desesperados como aqueles que ficaram sabendo que Jesus ia voltar em 22 de outubro de 1844. Mas ela diz aqui uma coisa que por isso eu falei ainda agora há pouco: de novo não. Agora você vai entender porque eu falei de novo não. Ela disse o seguinte, que a grande maioria ficou sob o estandarte de Satanás e eles ficavam zombando e caçoando. Eu posso imaginar isso. Vamos analisar aqui. O povo, né, os mileritas, considerados sinceros, estavam pregando a mensagem, né? A tal mensagem que era o clamor da meia-noite, que fala: eis aí vem o noivo, saia ao seu encontro, que é o texto que está em Mateus 25. Aí eu posso imaginar que o povo zombava, realmente. O povo que não entendia, o povo que não tinha uma consciência do que estava falando, zombava e citava a frase bíblica: ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Porém, eu noto que ela falava aqui contra os que pregavam nos púlpitos. Lembra que ela falou isso da primeira mensagem? Agora ela tapeou aqui, mas na verdade ela está falando do mesmo povo que pregava nos púlpitos das igrejas. E o que eles pregavam? Que realmente ninguém sabe o dia nem a hora. E eu pergunto: Satanás podia pregar essa mensagem aqui? Na prática, eu não consigo dizer que sim. Por quê? Porque só quem pregou ela inicialmente foi Jesus, e agora nós apenas repetimos o que ele pregou. Por isso nós dizemos que Satanás não podia pregar, porque quem primeiro trouxe ela foi próprio Jesus. Assim sendo, ela está dizendo, aqui Ellen G. White está chamando os seguidores de Jesus de seguidores de Satanás. De novo, amado, de novo. Se você está acompanhando esse estudo, você está sabendo como é grave a situação. Grave, grave, grave. Quando eu falo grave, eu sei o que eu estou dizendo. Está aqui. Ela disse claramente aqui que os que proclamam que ninguém sabe o dia e a hora são seguidores de Satanás. Satanás. Foi ela que disse. Mas se você fala que foi ela que disse isso aqui, alguém vai dizer: estão acusando ela. Mas não estão dizendo que o livro é dela? Então se o livro é dela, se o texto é dela, então foi ela que disse. Se não foi ela que disse, então foi colocado errado. Alguém está errado nessa história. Por que falar contra os seguidores verdadeiros do Messias? Pois é, né, amados? Pois é. Então aí, como ela mesma leu aqui, ela disse: mas de novo
estavam destinados a, ou seja, no caso já foi a terceira vez que eles não puderam receber o seu Senhor. Agora, observe, voltando para o livro O Grande Movimento Adventista do pastor John Logborough, que escreveu esse livro contando toda essa história da Igreja Adventista. Amados, analisemos comigo algumas coisas. Esse livro, O Grande Movimento Adventista, deve ter muita informação para a gente. Então vou repetir para você não esquecer nunca, tá? O primeiro anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7 foi Guilherme Miller. Guilherme Miller, que foi o primeiro anjo, não contente com o fim do resultado de sua mensagem, deu um reforço para o segundo. Aqui no caso agora eram dois. Um proclamava a queda de Babilônia e o outro gritava: aí vem o noivo. Tenha santa paciência, meus amados, é cada coisa. Você vai entender. Algumas coisas graves aconteceram aqui. Interessante, o capítulo 11 aqui do livro O Grande Movimento Adventista chama-nos a nossa atenção para esse pensamento da mensagem do segundo anjo. O que o John Logborough faz nesse livro? Ele vai dizer que a mensagem do primeiro anjo representa o primeiro chamado à ceia das bodas, que está lá em Lucas. Ele colocou aqui Lucas 14, né? 21, enfim. Mas esse texto de Lucas também está em Mateus capítulo 22. E normalmente é uma parafraseologia. Pois bem, então John Logborough, no livro O Grande Movimento Adventista, colocou que no capítulo 11, essa primeira mensagem aqui de Lucas, o primeiro chamado aos convidados, representa a proclamação da hora do juízo. E claro, quando você fala em hora do juízo diante de um adventista do sétimo dia, ele está falando sobre a proclamação dos 2.300 dias descrito por Guilherme Miller, e que a hora do juízo seria a partir dali, ao fim dos 2.300 dias. Miller falou isso? Não, Miller pregava a volta de Cristo, mas disseram que ele estava proclamando a hora do juízo. Eu não entendi nada aqui, porque realmente é confuso, né? Quando eu falo assim, eu não entendi nada, eu estou querendo dizer o seguinte, que o Miller não está em harmonia com a Bíblia. Aí, quando chega essa segunda mensagem, o segundo chamado lá na parábola de Lucas, o John Logborough vai dizer que é um segundo chamado para o povo de Deus, que é o chamado a sair de Babilônia. Mas não é esse chamado que aparece em Apocalipse 14, 8. Então o que ele fez? Ele uniu esse texto aqui, mais na frente do livro, você pode ler, ao capítulo 18, versos 2 e 3 de Apocalipse, né? Que o assunto lá já é outra questão. É claro que está falando também da queda de Babilônia, deixar aqui bem nítido, porém não era a intenção aqui do anjo, de Apocalipse 18, versos 2 e 3, anunciar o que aconteceu lá em 1844. Não tem lógica isso. Não tem lógica isso. É triste, mas é verdade. E é fato. Observe o detalhe agora, você vai ver. Ele então aqui usa que o segundo chamado de Lucas 14 é condizente à mensagem do segundo anjo. Isso é uma tentativa, isso aí é aquela questão que eu tenho falado. Qual é a questão? Torcem a Bíblia para apoiar seus interesses e permanecem forjando interpretações. Em verdade, a mensagem de Apocalipse 14, verso 8, que é a segunda mensagem do anjo que voa pelo meio do céu, ela tem algumas informações importantes que têm que ser dadas aqui. E a questão é a seguinte, o texto diz, caiu a grande Babilônia. Essa palavra grande já está traduzida aqui em português, e a definição Babilônia, que deriva da palavra grega Babel, né? significa confusão. A gente sabe que Apocalipse 14, 8 é uma reprise de Gênesis capítulo 11, verso 7, por exemplo, onde Deus fala, eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, porque eles tinham ali aquela intenção que a gente já conhece, de construir uma torre para se libertar de um possível dilúvio.
que eles criam está para chegar, segundo é o relato bíblico e os historiadores. Agora, alguém pegar esse segundo anjo aqui, Apocalipse 14:8, e comparar com a parábola da ceia, não está faltando conhecimento? Claro que sim, não tem lógica uma coisa com a outra, até porque a parábola da ceia não está falando da queda de Babilônia, está falando de chamado a convidados, chamado a convidados. Chamado a convidados não é sai dela, povo meu. Chamado a convidados é, sabe o quê? Vinde para as bodas. Não tem nada a ver sai dela, povo meu, com vinde para as bodas, analisando pelo contexto que o Logborow colocou aqui. Não tem fundamentação, entendeu? Pegar esse trecho de Lucas aqui e unir a Apocalipse é sem base. Significados. Aqui diz que ela, a grande Babilônia, tem dado a beber a todas as nações. E algumas práticas desses estudos por aí diz que nações é religiões. Mas olha a Bíblia o que está dizendo. Todas as nações, pessoas de todas as nações. O nome é esse, nações, não denominações. Ah, mas é simbólico. Não, mas espera aí. Será que quando a Bíblia fala em terra, não é terra? Terra seria o quê? Uma terra extra-terra, alguma coisa assim, fora da terra? Será que o sentido aqui então é esse? Não, é lógico. Então a mesma coisa é nações. Quando a Bíblia fala em nações, é nações. Quando a Bíblia fala em povos, é povos. Tribos é tribos. Línguas são as línguas, idiomas, ok? Mas esse elemento aqui, né, o John Logborow e seu povo, infelizmente falhou nesse ponto, né? Acreditou nesses detalhes que não são detalhes. Mas tá bom, que Deus tenha misericórdia, né, de cada um de nós e que nós possamos entender de forma clara e plena que a Babilônia, a grande Babilônia, é terrivelmente a grande cidade, sim, e não tem nada a ver com a parábola das bodas em Lucas capítulo 14. Essa heresia encontra-se no livro O Grande Movimento Adventista, mas a verdade aqui é a questão clara e convincente, mensagem do segundo anjo. Continue acompanhando comigo. Ela diz aqui, no finalzinho do capítulo 56 do livro Primeiros Escritos, que os filhos de Deus ficaram decepcionados, o tempo do livramento deles passou e Jesus não veio de novo. É grave. Mas agora eu digo é grave porque Jesus não veio? Não. É grave porque eles foram enganados mais uma vez pela falsa profecia da marcação da data da volta de Jesus. Ela então diz aqui que os que estavam lá fora ficaram por um tempo meio tranquilizados porque temiam que a ira de Deus viesse sobre eles. Mas como eles perceberam que não acontecia nada da ira de Deus, eles então começaram a zombar e novamente, né? E daí eles começaram a ridicularizar os que proclamavam. Mas o povo de Deus, quem era o povo de Deus? Veja que Ellen G. White está dando voz e vez aos iludidos. O que ela apontava aqui era, por exemplo, para você ter ideia, aquela questão da consagração. Porque assim, ó, ela veio da igreja metodista. Na igreja metodista, as pessoas eram muito disso, de orar, orar, orar. Realmente o cristão tem que viver uma vida de oração. Mas a maneira como eles fazem é assim, uma maneira tipo institucional. Sabe aquela coisa obrigatória? Aquele tipo de serviço que você não para nada, você ora tanto que não para nada, que não... Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Ela então chamava de povo de Deus os que fizeram sacrifício para ver Jesus voltar. Gente, pelo amor de Deus, é só a gente colocar na cabeça. Eles fizeram esse sacrifício, não é que eles queriam santificar a vida, não. Tudo que eles fizeram foi para ver Jesus voltar. Estavam eles mais ansiosos para ver Jesus voltar do que para santificar mesmo a vida. Isso quer dizer, e aí eu não estou aqui fazendo críticas ao que está escrito na Bíblia, mas isso quer dizer o seguinte, na maneira como aconteceu lá, o povo colocou no coração um ídolo.
Qual era o ídolo? O ídolo é exatamente esse mesmo ídolo que os adventistas de hoje colocaram no seu coração. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, bora correr para o campo, o decreto dominical vai chegar, e por quê? E aquele desespero, e tem gente matando e morrendo, morrendo e matando, matando e morrendo, morrendo e matando, sabia? Matando de fome, matando de raiva, matando de ódio. É assim que eles estão fazendo, porque eles estão desesperados, porque Jesus já era para ter vindo desde 1890. Foi a última data que marcaram, mas infelizmente Jesus não veio. E agora? Aí agora ela estava aqui defendendo aquele espírito de consagração, o mesmo espírito que é defendido hoje com unhas e dentes por dois grupos do adventismo. Os dissidentes seguidores do adventismo em Cotia e algumas regiões, e os adventistas do movimento de reforma. E daí a gente vê, meus amados e amadas, a gravidade da situação, porque no teor do discurso a gente vê a fraqueza de entendimento. Os que seguiam a Jesus, chamados de servos de Satanás. Já os servos de Satanás, chamados de servos de Jesus. Porque assim, realmente o povo de Deus é um pequeno povo. Mas tem um problema, não é todo pequeno povo que é povo de Deus, não. Existem pequenos povos aí que são verdadeiros cães. Cães mudos que não querem ladrar, ou cães que proclamam a mentira, quando é uma coisa é outra. Então entenda, eu sou a favor do retorno de Cristo, nós temos que esperar, nós temos que nos preparar e temos até que prestar atenção no tempo, porque realmente a coisa está séria. Porém, nós não podemos nos precipitar, correr para o campo desnecessariamente, com medo da marca da besta, decreto dominical, que não está na Bíblia, que não tem base bíblica. E não é só isso não é só o decreto dominical não, é todo esse lixo que está sendo criado pelo homem, que estão dizendo que é a marca da besta, que a Bíblia nunca falou e nem vai falar. E quando realmente a marca da besta chegar, todos vão ficar decepcionados. Todos os que achavam a marca da besta é isso, a marca da besta é aquilo. Quando ficar definido a obrigatoriedade de qualquer coisa que os homens obrigarem, que for uma definição que não vai mais mudar, essa é a marca da besta. Ok? Então não precisa a gente ficar desesperado. Agora quem fica desesperado são os decretores dominicanos. Gostou da palavra? Olha só, decretores dominicanos. Vou colocar aí, ó, novo nome, seguidores da luz menor, decretores dominicanos. Por quê? Porque eles priorizam estas informações, fazendo com que o sábado de Deus seja exprobrado pelo pensamento falso e ideológico do sinal da besta. Como se o sábado fosse o selo de Deus, que não é, e o domingo fosse o sinal da besta, que também não é. A besta não é boba, não. Só porque a palavra domingo tem 3 sílabas, né? Se for por isso, o sábado também tem. Não seja por isso. Vê se não tem. O domingo tem 3 sílabas. O sábado também tem. Sábado. O domingo em inglês é Sunday, tudo bem, mas o sábado em inglês também é Saturday. Saturday. Então, eu vou estar agora preocupado por causa da questão do nome do dia em inglês agora. Isso agora vai levar à salvação? Não. Tá todo mundo iludido, tá todo mundo, enganado. Aí veja só, eu quero lembrar aos irmãos que em 1844, eu creio que tinha pessoas sinceras lá. Creio que pessoas sinceras foram enganadas. Também creio que pessoas sinceramente enganadas levaram em conta o engano como verdade. E aquelas pessoas sinceras que não foram enganadas viram que realmente não aconteceu a mentira que pregava. Para Ellen G. White, as pessoas teriam que, por exemplo, os sinceros, que quando viram que nada foi feito, eles se reanimaram, como quem diz, não, realmente isso não ia mesmo acontecer, eu já sabia. Para ela, esses sinceros aqui foram enganados pelo pensamento das trevas e seguiram Satanás. Não é verdade. Esses aqui, eles perceberam que o engano é tão grave que, primeiro, não tem na Bíblia. Segundo, que advém, na época, no caso, eu estou falando que Ellen White não era culpada na época não, tá? Mas os coitados perceberam que o estudo estava errado, que o assunto estava errado. A culpa de Ellen G. White, ela está em reescrever a história e, ao invés de entender a verdade, passar para nós a ideia de que os sinceros eram os crentes
no advento do Miller. Aí foi o problema. Mas havia sim pessoas sinceras naquele tempo. Em todos os tempos há sinceros e houve sinceros. Existem pessoas adventistas que nunca ouviram que Deus é único. Sabia disso? Quando eu falo nunca ouviram, eu não quero dizer que eles não tivessem a oportunidade de ouvir, e sim que eles, apegados ao sistema, ocupados com o sistema, não puderam descobrir. Do mesmo jeito são hoje os defensores da profetisa. Os seguidores da luz menor fazem a mesma coisa e agora eles vão atrás. Atrás de quê? Você sabe de que foi que eles foram atrás? Se você não sabe, então fica sabendo agora. Atrás dos pensamentos que lhes foram ensinados. De tal modo que não conseguiram ver que a profetisa não falou a verdade. Que realmente de celestial. Eu não vou dizer que ela não teve as visões. Vamos pensar assim. Ela teve visões, ok? Só que tem uma coisa aqui que a gente tem que considerar desde já. É bem natural que a gente tenha visões. O que não é natural é provar que aquilo é verdadeiro. Olha, eu lembro de um tempo aí que eu comecei a ouvir, quando eu entrava na reforma, sobre essas visões. Mas eu tenho uma visão agora verdadeira. A visão é aquela que eu sempre quis ter. A Bíblia e a Bíblia somente. Eu não consigo comparar as Escrituras como verdade com um erro que não é verdadeiro, como se fosse a verdade. Não bate. Texto final para a nossa conclusão. Preparai-vos, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. É tudo que a gente pode fazer. Mas não esqueça, essa não é a mensagem do segundo anjo. Quer saber mais sobre o assunto apresentado? Acompanhe o próximo vídeo. Será uma alegria poder ter a sua companhia mais uma vez, pois temos muito que tratar. Então, se você gostou, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe, divulgue, enfim, fique à vontade. Estamos esperando mais uma vez por você na próxima oportunidade. Um abraço. Até mais.